Olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa TPC. Na TPC de hoje, nós vamos tratar a respeito das disciplinas de projeto de vida e eletivas. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar aqui para vocês os objetivos da TPC de hoje e, em seguida, a equipe que elaborou essa TPC. Então, os objetivos são realizar o acolhimento dos professores, retomar os fundamentos básicos das disciplinas de projeto de vida e eletivas, perceber a ligação intrínseca entre essas duas disciplinas, PV e eletivas, orientar a elaboração dos seguintes documentos: plano de ensino de PV e plano de eletiva. Deixa eu ver se compartilhar aqui. Então é o seguinte, pessoal, a equipe que elaborou essa TPC, ela é composta por Simone, do Conviva, a Natânia, nossa PCNP do PF, a Lilian, nossa PCNP de Geografia, o Clébio, PCNP de Química, a Rosana, de Língua Portuguesa, Natália e Isadele, PCNP de Matemática, e por mim, Amanda, PCNP de História. Agora eu queria convidar a Simone para ela iniciar aqui, fazer uma sensibilização com a gente. Bom dia a todos. Eu sou Simone, PCNP do Conviva, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o acolhimento e para vocês entenderem que o acolhimento não é uma dinâmica de boas-vindas, né? Faz parte, né, desse retorno, esse tipo de atividade, mas o acolhimento não se resume a isso. Ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que estar junto com o conteúdo. Mas como trabalhar isso? Esse acolhimento junto com o conteúdo? Porque o que a gente ouviu a semana passada bastante foi assim, eu faço uma brincadeirinha, alguma coisa na sala, e aí depois eu já parto para o material, né, pro conteúdo. Isso é uma dinâmica de boas-vindas. O acolhimento, ele tem que ser contínuo o tempo todo. Ele vai além de você fazer uma dinâmica para incorporar os alunos naquele ambiente, vai além disso. Então, ele é dividido em algumas partes, né, teoricamente, porque isso já vem sendo feito por muitos professores, mas o ideal seria mais ou menos. Então, ele é contínuo. O acolhimento, ele é contínuo, não se limita a 2 semanas antes, depois do retorno de férias ou de feriado. Ele tem que ser feito sistematicamente. Conforme vai passando o tempo, né, o aluno tem que se sentir acolhido. E uma das primeiras coisas do acolhimento é você fazer a escuta. E agora eles vão precisar muito dessa escuta, porque eles têm muita coisa para contar, eles têm muitas dúvidas sobre tudo que aconteceu e como vai ser daqui para frente. Então, o professor precisa estar aberto a essa escuta sem julgamentos, né? Só ouvir e ficar imparcial, não deixar que a sua opinião pessoal seja imposta para a sala ou para o aluno individual que você esteja ouvindo. E isso passa pela empatia, respeito, e cria um vínculo com o aluno. E esse vínculo desperta a confiança do aluno com o professor. Sem essa confiança, não existe acolhimento. O aluno ele precisa
se sentir pertencente àquele lugar, àquela escola, aquela sala de aula. E aí já entra no protagonismo também, porque ele se sentindo acolhido e se sentindo com vínculo com o ambiente onde ele está aprendendo e socializando com todo mundo, esse protagonismo ele surge automaticamente, assim, ele vai progredindo, porque ele entende que o que ele sente, o que ele pensa e o que ele faz é importante, não só para ele, como para todo mundo que está, né, interagindo com ele. A confiança, ela não é de um dia para o outro, por isso que o acolhimento não pode ser resumido em 1 ou 2 semanas. Então, você tem que ter a sensibilidade de perceber o que aquele aluno, se ele mudou o comportamento, se ele se recusa a fazer alguma coisa, entender por que aquilo, não só deixar na mão do professor mediador, né, que agora ele é professor orientador de convivência, ou do vice-diretor. Então, o professor é o primeiro mediador. Não existe na escola ninguém que conheça mais o comportamento e a, a dinâmica do aluno do que o professor na sala de aula. Você pode também fazer o acolhimento com alunos, não com a sala toda. Então, fazer um acolhimento individual mesmo, mas não se trata de brincadeiras ou dinâmicas de sensibilização, é isso que eu falei agora, se importar, perceber se ele está bem, perceber se ele não está, porque muitas vezes esse aluno não tem referência nenhuma de uma referência de pessoa que ele possa confiar fora da escola, porque a escola ela precisa ser acolhedora, ela precisa ser protetiva, ele tem que se sentir seguro, e não é de um dia para o outro que isso acontece. Então, é por isso que é um processo contínuo. O acolhimento ele é o ponto de partida do projeto de vida. Então, o aluno ele só vai conseguir relaxar e falar para você o que ele quer da vida dele, se ele sentir confiança no professor, se ele se sentir pertencente àquilo, se ele sentir que o projeto de vida dele, alguém se interessa pelo projeto de vida dele, que é o professor do projeto de vida, né? E ele precisa se sentir acolhido por isso, para ele poder soltar o sonho que ele tem. Porque começa com um sonho, né? Ele vai precisar contar o que ele quer, o que ele sonha. E geralmente eles vêm meio com uma armadura. E essa armadura precisa ser quebrada através desse acolhimento. Então, essa ideia de que o acolhimento é feito só na primeira semana de aula, com brincadeira, com interação com outros alunos da sala, e depois parte para o conteúdo específico da disciplina, isso não pode mais existir na nossa cabeça, porque isso já caiu por terra faz tempo, principalmente nessa fase que a gente está nesse retorno, né? Então, se vocês conseguirem pensar só nisso, já está ótimo. Que o acolhimento ele é contínuo e ele tem que gerar uma confiança entre o professor e o aluno. E não é brincadeira ou dinâmica de boas-vindas. Faz parte? Faz para quebrar o gelo, para se soltar. Mas você fazer uma dinâmica e depois focar só no conteúdo e não focar em nada de habilidades socioemocionais, porque elas também andam junto, né, com o aprendizado, já está provado que o aluno aprende melhor se ele tiver com o socioemocional equilibrado. É só o professor que vai conseguir isso, né? Quebrar essa barreira e estabelecer esse vínculo de confiança. Para terminar a minha parte, eu queria deixar para vocês uma reflexão. Nós tivemos uma formação com a Thelma Vinha, que é uma pesquisadora, ela é doutora na Unicamp, e a
A área dela é moral e ética e construção do desenvolvimento do caráter do estudante. A função social da escola, né? Porque a escola também educa, ela não só ensina, ela também educa. E ela contou pra gente que o pai dela faleceu e ela tinha um irmão muito apegado ao pai e todo dia se falava, e parece que o pai morreu em um mês, assim, acho que teve alguma doença muito séria, e um mês eles perderam o pai. E um dia, depois de um tempinho, ela conversou com o irmão e perguntou como ele estava se sentindo, e o irmão dela falou que ele estava... a sensação é que ele tinha era que tinha uma pata de elefante esmagando o peito. E ela contou essa frase, né, contou essa história para uma amiga dela que chama Luciene Tonheta, que também faz parte do Conviva, do GPEM, que é o grupo de estudo de moral e ética da Unicamp. E a Luciene é escritora também, além de ser pesquisadora. E aí ela fez um livrinho. Geralmente ele é usado no 5º ano do ensino fundamental, mas eu acho que no contexto que a gente está vivendo hoje, ele serve bastante para a gente refletir na nossa vida também. Então eu vou ler com vocês e depois fica a reflexão. O livro foi escrito pela Luciene Tonheta, Pata de Elefante. Era uma vez um rato. O rato tinha um problema, uma dor no peito que não passava de nenhum jeito. O rato pensou, vou procurar um doutor. O primeiro que ele consultou foi o doutor Leão, especialista em pulmão. Rato, meu querido, meu caro rato, seu pulmão está tão limpo, tão bem, feito um bumbum de neném. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Foi a vez de procurar, então, pelo grande urso, especialista em coração. Rato, meu caro rato, seu coração bate mais forte do que bateria de grande porte. Assim procurou o canguru doutor, especialista em qualquer dor. Rato, meu caro rato, os exames não dizem nada. Essa dor é uma piada. O rato ouviu e pensou, mas a dor no peito ainda não passou. Procurou então a sábia coruja, curandeiro oficial daquele horto florestal. Rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante. Síndrome de pata de elefante. Pata de elefante? O que isso quer dizer? Foi perguntar para outro rato amigo de fino trato. Rato, meu caro rato, pata de elefante é quando uma tristeza gigante, uma angústia, preocupação ou até medos de montão invade o peito da gente. Não há remédio que cure, e se não há como curar, o único jeito, meu amigo, é o seu peso a gente compartilhar. Então, fica a reflexão para vocês desse livro, que muitas vezes a gente não vai curar, a gente procura em pessoas que a gente confia, uma palavra, e é isso que faz a empatia multiplicar. É você ajudar o outro a carregar a pata de elefante dele. Porque a gente não é médico, a gente não é psicólogo, e pelo livro vocês viram que ele foi em todos os especialistas que ele conhecia, mas quem realmente ajudou foi a coruja, que não tinha formação nenhuma. Ela não era doutora em nada, mas ela tinha experiência de vida. Então, se a gente mantiver esse vínculo com o aluno, a gente consegue ajudar ele a carregar a pata de elefante dele e fica mais leve, como entre a gente também, né? Dentro da sala dos professores, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a carregarem o peso, se a gente não puder tirar essa dor, porque tem dor que não sai, né? Se não sai dos adultos, imagina de uma criança, um adolescente que não sabe ainda lidar com as emoções, né? Então, eles precisam muito do professor nesse momento de retorno,
Eles precisam, durante o tempo que eles ficarem na escola, e o professor tem que ter a sensibilidade de perceber o aluno que está carregando a pata do elefante dele sozinho. E tentar dividir, que é o mínimo que a gente pode fazer, né, quando a gente tem empatia por alguém. Então é isso. Fica a reflexão. Eu passo a palavra agora para a Natânia e agradeço a todos. Olá, meu nome é Natânia, eu sou PCNP de Projetos Especiais e atuo junto com a equipe do Conviva, que é a Simone, a Márcia e a Silvia, na diretoria de ensino. Eu vou falar um pouquinho dessas habilidades socioemocionais que a Simone chegou a comentar. Lembra, eu vou chegar a projetar para vocês ligarem o nome à pessoa. Ó, aqui estão elas. Essas são as habilidades socioemocionais. Elas foram apresentadas assim que surgiu o Inova, elas estão dentro das 10 competências da BNCC também, e elas se dividem em 5 macrocompetências, que são a autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Aí vocês podem me perguntar, Natane, mas por que trabalhar essas competências, essas habilidades socioemocionais em sala de aula? Porque ela ajuda a gente a desenvolver características importantes, que elas são essenciais tanto para o mercado de trabalho, quanto para viver uma vida boa em sociedade, para a gente ter um relacionamento interpessoal bom, para saber se comportar, ser um cidadão decente, tá? Um cidadão completo. Então, a gente fala para os professores, para vocês, para que essas práticas pedagógicas com essas habilidades socioemocionais, elas sejam pensadas, elas sejam planejadas, trabalhadas intencionalmente, porque ajuda na indisciplina da escola, ajuda no combate ao bullying, ajuda a melhorar esse clima escolar no modo geral, tá bom? Então, por exemplo, na autogestão, que ela fala? Ela ajuda a criança a ter foco, o estudante, né? Responsabilidade, compromisso. Nesse engajamento com os outros, ela tem abertura para interações sociais, para que melhore esse engajamento interpessoal. A amabilidade é o lado de ser afetuoso, solidário, ser empático. A resiliência emocional, aprender em situações diferentes, em situações adversas, que nem nessa que nós estamos vivendo agora. Lembrando que a resiliência, você se adapta facilmente às novas situações, porém, não significa que você tem que se adaptar e ficar naquela rotina, naquela mesmice novamente, tá? Tem sempre que ter esse lado criativo. E abertura ao novo é ser flexível diante de situações incertas, por exemplo, tá bom? E lembrando que isso é para a gente formar cidadãos integralmente, tá? Para a gente deixar eles preparados para uma vida em sociedade. Lembrando sempre que eles saiam da escola preparados para o mercado de trabalho. Nós vamos deixar para vocês também um questionário, vai estar junto com a pauta do Mentimeter, com algumas perguntas que a gente gostaria que vocês participassem. Vocês vão ter duas maneiras, ou vocês clicam no link e vão para esse questionário, ou vocês posicionam o celular de vocês para o QR Code, tá? Nós gostaríamos de saber como que vocês estão se sentindo nesse momento, nesse retorno, nessa volta. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, o que mais me fez sofrer com a pandemia? O que vocês mais sentiram com a pandemia? 3, o que eu tenho medo? Do que é que vocês têm medo? 4, como posso me ajudar? Então, essas 3 questões iniciais é para vocês fazerem uma autorreflexão, para que depois vocês busquem ações para que vocês melhorem caso vocês estejam em alguma situação de conflito ou de insegurança. A quinta, como nós trabalhamos em sociedade, a gente tem a comunidade escolar que a gente está ligada, como podemos nos apoiar nesse retorno? Porque de tudo isso que a Simone falou desse acolhimento, ele não tem que ser voltado só para o aluno, esse acolhimento tem que ser para nós também,
principalmente se na escola de vocês estão recebendo professores novos, ou que nunca deram aula, ou que deram aula há pouco tempo. Esses professores têm que ser acolhidos. E a sexta é de que a escola não pode abrir mão nesse momento. Seria bastante interessante se, ao mesmo tempo que vocês trabalhassem essas habilidades socioemocionais com os alunos, vocês estudassem um pouco também sobre essas habilidades socioemocionais. Vocês vão perceber que nós temos falha enquanto essas habilidades, que quando a gente está estudando para passar para os alunos, a gente reflete as nossas habilidades socioemocionais, da nossa autogestão, em como que a gente lida com situações adversas, com problemas do dia a dia. Então, é muito bacana, vocês vão gostar bastante dessa parte. Então, a minha fala é para que vocês pensem em como trabalhar isso propositalmente dentro da sala de aula, no acolhimento, lembrando que o que a Simone disse, que o acolhimento não é para ser feito só nessas 2 primeiras semanas, ele tem que ser um ato de amor ao longo do ano, de acolher, de receber, de acalentar os nossos alunos, porque esse momento eles vão estar precisando muito, e tem que ser ao longo do ano. Então, pense de que maneira vocês podem colocar na aula de matemática, na aula de geografia, na aula de história, de todas as disciplinas, língua portuguesa, todas as áreas de conhecimento, propositalmente essas habilidades socioemocionais. E vocês vão ficar surpreendidos. Quando vocês começarem a estudar sobre elas para passar para os alunos, vocês vão começar a melhorar como pessoas também. Tá bom? Então, essa foi a minha parte. Eu passo a palavra para a Amanda agora. Bom, Natânia, dando continuidade à fala da Natânia, pessoal, nós vamos falar um pouquinho das diretrizes de projeto de vida. Antes disso, eu queria dizer o seguinte, né? Acompanho o PEI há algum tempo e antes a gente tinha projeto de vida somente nas escolas de ensino integral. E lá mesmo a gente já percebia algumas características, né? O professor que dá aula de projeto de vida, ele principalmente, né? Todos atuam também como modelo, mas o professor de projeto de vida, talvez mais que os demais, né? Eu vou arriscar dizer. Porque quando a gente trabalha essas competências que a Natânia colocou, antes do trabalho com o aluno em si, nós temos que pensá-las em nós mesmos. Em que nível que a gente se encontra nessas competências e habilidades, por exemplo, da autogestão, que a Natânia colocou. Porque a partir dessa minha visão mais ampla, eu vou conseguir pensar o PV com os meus alunos. Não tem como eu dar aula de projeto de vida sem refletir a respeito do meu próprio projeto de vida, sem ter isso consolidado, sem ser uma pessoa aberta para a reflexão diária e constante disso tudo em mim. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto essencial quando a gente fala em projeto de vida. Então, ele não está somente nas escolas de ensino integral, hoje ele está em todas as nossas escolas. E muitas vezes, né, a gente se depara com os professores que nunca deram aula de PV, né, iniciando com o PV. Então, aqui eu vou fazer uma fala para vocês das diretrizes, que é esse documento que eu coloquei aqui na tela, as diretrizes curriculares de projeto de vida. Elas não são novas agora, deste ano, não, tá? Elas já existem, elas são do ano anterior, do ano passado. E o que eu quero dizer com elas? Eu quero dizer que, de repente, o professor que pegou essas aulas agora, ou mesmo aquele que já tinha aulas de projeto de vida, mas não teve acesso a esse documento, que seria um primeiro passo para entender um pouco o que essa disciplina quer trazer para a sala de aula, né? Então, aqui a gente tem vários aspectos, né? Desde a apresentação do projeto de vida como um dos componentes do Inova, do processo de construção do projeto de vida na rede, as referências, né? Então, a gente tem algumas referências que vêm lá do ensino integral, por exemplo, a pedagogia da presença. Então, a gente tem acompanhado pelo próprio Centro de Mídias uma fala constante dessa tal pedagogia da presença. Então, o que seria? De onde vem? Né? São coisas conceitos que a gente precisa se apropriar e interiorizar para poder vivenciar com os nossos alunos.
Depois, a gente tem um tópico muito interessante também das juventudes e projeto de vida. Então, esse tópico das juventudes é importantíssimo para a gente rever um pouco o conceito que a gente tem das juventudes. Primeiro, né, de trabalhar esse termo sempre no plural. Então, isso tem toda uma explicação sociológica que está, em partes, presente aqui nas diretrizes de PV. Então, eu tenho que começar a uma certa abertura para despertar esses conceitos novos em mim para trabalhar projeto de vida. Depois, eu tenho as concepções, pressupostos e conceitos orientadores. Nessa parte estão alguns desses, tais como a pedagogia da presença, que eu citei, né, e a ênfase nas competências socioemocionais, que as meninas bem colocaram agora no início. Depois a gente tem os eixos estruturantes, ou seja, o que propõe para cada série, né, que tipo de competências eu vou explorar em cada série, de acordo com o estudo do Instituto Ayrton Senna. O material é feito, né, em cima desse estudo. E depois as competências e habilidades por ano série. Além disso, a gente encontra também as orientações didáticas e o conceito de avaliação em projeto de vida. Então, esse material de 26 páginas, ele é um material, assim, muito importante para quem está iniciando em projeto de vida, para ter uma ideia, ou de repente para quem não teve contato ainda, né? Já deu aula, mas não teve contato com esse material. Então, essas diretrizes do que quer, né, a disciplina de projeto de vida, são muito importantes. Para além disso, é importante destacar aqui também, né, que na ideia do PV, muitas vezes a ideia de PV, a gente muitas vezes associa a questão profissional. Mas isso a gente já destaca há vários anos dentro do próprio ensino integral, né? Que ele não é somente questão profissional, que ele tem outras duas dimensões que necessitam ser trabalhadas: a dimensão pessoal e a dimensão cidadã. Então, além da questão profissional, que eu vou trabalhar sim, também é objeto das minhas situações de aprendizagem, eu também trabalho a questão pessoal e a questão cidadã, desse indivíduo na sociedade, né, conseguindo aí operacionalizar, né, e refletir a respeito dessa sociedade que ele está inserido, e também do ponto de vista pessoal, como, né, de que maneira eu posso pensar, né, o aprender a ser, por exemplo, lá dos 4 pilares, esse autoconhecimento, né, todas essas competências socioemocionais que a Natânia citou para a gente. Então, eu penso aspectos profissionais dentro da aula de projeto de vida, mas eu também penso aspectos a respeito do próprio eu, né, e do eu cidadão. Então, isso tudo está dentro das diretrizes de projeto de vida. Lembrando também que as escolas PEI que estão nos ouvindo, né, eles também trabalham com o projeto de vida, e lá os cadernos também são os do Inova. Então, alterou aí um pouquinho para eles do que eles já vivenciavam há alguns anos atrás. E agora eu gostaria de falar para vocês a respeito do site do currículo. Antes da gente falar de plano de ensino, eu preciso mostrar para vocês o local onde nós encontramos as habilidades, os materiais, para que vocês entendam depois a construção do plano de ensino de projeto de vida, parcialmente preenchido, que a gente mandou para vocês, tá? Então, para que a gente entenda essa construção, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês no site do currículo onde é que a gente se apropria dos materiais e habilidades, tá? Então, entrando aqui no site efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista, vocês vêm no link aqui materiais, e aí eu vou escolher. Se eu tenho aulas de PV do 6º ao 9º, eu vou pegar então aqui na educação infantil e ensino fundamental, e eu entro em materiais de apoio. Entrando aqui nos materiais de apoio, logo no início da página, rolando aqui um pouquinho para baixo, eu tenho as habilidades essenciais. Dentre essas habilidades essenciais, fiquem atentos para o ano correto, tá? Porque se a gente continuar rolando a tela aqui, vão chegar nas habilidades essenciais do ano passado. Então,
essa parte superior aqui da tela é que trabalha as habilidades de 2021. Então, eu vou entrar aqui, ó, projeto de vida anos finais. Aqui eu tenho as habilidades selecionadas para a gente trabalhar nesse biênio, né, 2020 e 2021. Então, o meu trabalho todo de projeto de vida esse ano vai ser com base nessa tabelinha aqui, certo? Então, aqui a gente tem as unidades temáticas, as situações de aprendizagem e as competências socioemocionais que eu vou mobilizar para o trabalho aqui nesse 6º ano, primeiro bimestre. Então, dá para perceber que aqui, ó, a unidade temática é a mesma para o bimestre todo de PV e as situações de aprendizagem vão sendo selecionadas aqui do material. Aqui a gente vai ter do 6º ao 9º ano, porque a gente está na parte do currículo de anos finais. Depois eu vou mostrar para vocês a do ensino médio ali. Então, eu acredito que aqueles que tiveram acesso ao plano de ensino sugerido pela equipe da diretoria já perceberam, né, as semelhanças entre essa planilha e aquele plano de ensino enviado, certo? Então, aqui estão as habilidades dos anos finais. Se eu quiser essas habilidades essenciais do ensino médio, então eu vou aqui, materiais ensino médio, volto em materiais de apoio e faço a mesma busca no topo da página das habilidades essenciais 2021. Então, estão aqui, ó, habilidades essenciais, projeto de vida, tá? Também da mesma forma, organização, unidade temática, habilidades e objetos de conhecimento, a situação de aprendizagem ali, no caso, a coluna do meio. Tô passando muito rápido aqui, né? Mas é só para ensinar o caminho mesmo para vocês. Aí a gente pode fazer o download do arquivo, clicando nessa setinha para baixo aqui, para vocês terem a pastinha de documentos de projeto de vida de vocês. Em seguida, bom, então eu já sei com base em quais habilidades eu tenho que fundamentar o meu ano, que planejar o meu ano, tá? Agora, onde estão os tais materiais, né? Onde estão onde está o material de apoio, lá os cadernos de projeto de vida? Então, no mesmo lugar, eu venho educação infantil, ensino fundamental, materiais de apoio. Então, vamos ver o dos anos finais primeiro. Só que aí eu vou descer um pouquinho mais a página, ó. Passei as habilidades essenciais e aqui eu vou chegar nos cadernos do aluno. Então, Amanda, onde que tá a PV aqui? Tá aqui, ó, nos anos finais, dentro do 6º ano, dentro do 7º ano, dentro do 8º e dentro do 9º, tá? Então, vocês vão baixar. Só que o que acontece aqui? Às vezes o pessoal pede para a gente mandar no grupo o caderno do aluno. Só que o caderno do aluno, ele vem com todas as disciplinas juntas, né? Ele vem condensado aí, ele é muito grande, é muito pesado e às vezes não vai pelo WhatsApp. Então, por isso que a gente está ensinando também o caminho para que vocês possam fazer essa busca e baixar direto no computador, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu abri o do 6º ano. O material de 6º a 9º ano, ele está sendo chamado, né, a nova nomenclatura dele é currículo em ação. O que é esse currículo em ação? É todo o material do aluno aí, do 6º até o 9º. O nosso antigo São Paulo Faz Escola. Agora ele tem uma nova roupagem e ele se chama currículo em ação. Então, dentro desse arquivo do 6º ano, eu vou ter todas as disciplinas do 6º ano do aluno, inclusive projeto de vida. Ele é grande, ó, percebam como ele demora para carregar na nossa tela, né? Então, é a mesma situação, apareceu aqui em PDF, eu clico ali e faço download do material. Mesma coisa, 7º, 8º e 9º ano. Bom, então eu encontrei o caderno do aluno, agora eu venho para o caderno do professor. Mesma coisa, ó, desce um pouquinho. Aqui é o caderno do professor das outras disciplinas e aqui embaixo é o caderno do professor do projeto de vida. Então, nesse volume 1 aqui, descrito, eu vou ter o caderno do professor do 6º, 7º, 8º e 9º, tá ok?
Então, aqui ele baixou o arquivo, não apareceu na outra aba ali, porque o arquivo está zipado, né? Está condensado, que é grande também, tá? Mas vocês abrindo ali, rapidamente vocês têm acesso a esse material. Depois eu vou lá para o ensino médio. O ensino médio, ele vai ter uma diferença importante destacar aqui, nos materiais de apoio. Então, eu volto naquela tela, vou visualizar as habilidades essenciais de 2021, que a gente discutiu agora há pouco. Aqui eu venho para o caderno do aluno. Então, onde que está o projeto de vida no caderno do aluno do ensino médio? Na primeira série do ensino médio, ele está aqui à esquerda, no currículo em ação. Então, eu vou carregar aqui, mesma coisa, todas as disciplinas estão juntas aqui. Então, vocês também vão ter um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência para carregar o arquivo. Depois da segunda, aqui carregou do sexto ano, ó, que eu mostrei agora há pouco. Só que é grandinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem 320 páginas. O projeto de vida inicia na página 293 no sexto ano. Vamos fechar esse aqui. Aqui no currículo em ação da primeira série, está carregando. Então, aqui na segunda e terceira série do ensino médio, ele não chama currículo em ação, o material que o PV está inserido. Ele ainda se chama São Paulo Faz Escola. Eu acredito que vocês devam estar acompanhando as discussões a respeito do novo ensino médio. Então, o que que acontece? O novo ensino médio ele está sendo implantado gradativamente. Então, as nossas primeiras séries do ensino médio deste ano, elas já têm como base o currículo paulista novo, né? Já com base na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Já as nossas segundas e terceiras séries do ensino médio, elas ainda são regidas pelo currículo oficial do Estado de São Paulo, antigo, né? Porque a implantação do novo ensino médio ela é gradual, né? Gradativa, então aos poucos ela vai acontecendo. Por isso que o projeto de vida na segunda e terceira série está dentro desse material do São Paulo Faz Escola ainda. Então é aqui que vocês devem baixar o caderno do aluno de projeto de vida. Ok? Aqui embaixo eu tenho o caderno do professor do ensino médio de todas as disciplinas, inclusive do Inova, né, que também vão estar aqui, projeto de vida segunda e terceira séries. E aqui em cima, junto com matemática, tecnologia e inovação, eu tenho o caderno do professor de projeto de vida. Então é só fazer o download, né, baixar esses arquivos, é algo bem tranquilo. Então, nesse site aqui do Currículo Paulista. Deixa eu voltar aqui no site inicial, para vocês visualizarem novamente. Ok, pessoal? Então, essa parte de materiais. Então, a partir disso, eu acredito que fique tranquilo para a gente entender como é que esse plano de ensino foi elaborado, tá? Então, segue o layout que nós fizemos aqui na diretoria esse ano. Porém, pessoal, se a escola tem um outro layout, está seguindo um layout específico, não há problema, tá? O que a gente pede, orienta, é para que a unidade temática, a situação de aprendizagem e as competências socioemocionais sejam as mesmas que esse que a gente sugeriu aqui. Por quê? Porque esse aqui está baseado naquela planilha das habilidades essenciais que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Então, esse modelo, né, essa sugestão, foi encaminhada por ofício para todas as escolas, certo? E também foi encaminhada pelo grupo de WhatsApp. Então, desde já, convido, né, os professores que têm aulas de projeto de vida ou ainda de eletivas, que a gente vai falar daqui a pouco, e ainda não estão nos nossos grupos de WhatsApp, desejarem entrar, é só solicitar ao coordenador da escola o link do grupo e entrar, né, no grupo com a gente para receber os materiais, orientações, as trocas, né, entre os colegas também ocorrem lá no grupo, são muito bacanas, tá? Então estão todos convidados.
Depois, por que eu disse a princípio que ele está parcialmente preenchido? Porque aqui no plano ainda tem alguns campos, né? Tais como metodologias, avaliação e as observações, que são a partir da leitura do professor. Como é que ele vai encaminhar isso? Né? E aí que a gente vai colocar a nossa criatividade, né? E utilizar a nossa autonomia. O que eu sugiro para vocês? De repente, esse ano está um ano ainda com muitas incertezas, né? Tem muitos materiais chegando. Então, a minha sugestão é que vocês façam o download dos cadernos do professor e lá no caderno do professor, nas orientações antes de cada situação de aprendizagem, que vocês verifiquem quais as metodologias propostas no caderno do professor. Então, a gente não precisa procurar em muitos lugares, até porque não dá tempo de fazer isso, né? A gente não precisa inovar em último nível. Pode procurar ali as metodologias do próprio caderno do professor e inserir nessa parte do plano, ok? Depois da avaliação, eu coloquei aqui para vocês um trecho das diretrizes curriculares que eu mostrei há pouco também, do projeto de vida, que fala para a gente como é que tem que ser a avaliação de projeto de vida. Essa avaliação, ela também vem descrita no caderno do professor. Então, eu entendo que a aula de projeto de vida, ela precisa ser muito focada no que está proposto no caderno do professor, assim como as demais disciplinas, né? Mas a intencionalidade da aula, ela vem toda descrita no caderno do professor. Então, eu vou ter muita dificuldade se eu pegar somente o caderno do aluno e quiser desenvolver a aula a partir dele, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma situação de aprendizagem que ela se repete, esse desafio dos superpoderes. Ela é uma situação de aprendizagem que tem o mesmo título em várias séries, tá? Uma porque é uma espécie de retomada, mas também, vejam só, as competências socioemocionais trabalhadas nessa situação no sexto ano são diferentes das competências trabalhadas no sétimo. Nessa situação de aprendizagem do desafio dos superpoderes, a gente vai ter ela se repetindo em algumas séries. Mas o que o professor tem que ficar atento? Que ela não é exatamente a mesma situação de aprendizagem. Ela tem diferentes competências socioemocionais dependendo da série que o aluno está. Então, são as competências socioemocionais que vão me dar o tom para desenvolver essa situação de aprendizagem. Nossa, mas como é que eu vou descobrir tudo isso? Pegando o caderno do professor e fazendo um breve estudo do que vem descrito e proposto no caderno do professor, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação às situações de aprendizagem. As situações de aprendizagem, elas estão priorizadas. Portanto, pessoal, o caderno do aluno e do professor, ele vai ter um volume maior de situações de aprendizagem do que esses que estão aqui no plano de ensino, ok? Ali eu tenho essa primeira situação de aprendizagem, ela confere, ela está na situação de aprendizagem número 1 do caderno. O desafio dos superpoderes está na 2. Vou dar um exemplo aqui do sexto ano para vocês, tá? A 3 também é essa, que lugares eu ocupo. A 4 é o mundo chamado escola ao qual pertenço, ok? Já, quando eu chego nessa situação de aprendizagem, estudar por quê, ela não está na ordem exata do meu caderno do aluno e do professor. Ao invés dela ser a situação de aprendizagem número 5, né, que seria aí em tempos normais, como a gente está priorizando devido ao biênio, né, e à pandemia, então estudar por quê, ela constitui a 7ª situação de aprendizagem. E a última ali, ora, até as formigas se organizam, ela constitui a 12ª situação de aprendizagem. Então, o que o professor precisa ficar atento? Ele precisa fazer aí um alinhamento, né? Dar uma olhada, né, nesse plano de ensino, do ladinho do caderno do aluno, do ladinho do caderno do professor, para ver se realmente ele tem necessidade de trabalhar passo a passo do caderno do aluno, ou se ele vai fazer os recortes propostos aqui pelo plano de ensino, lá pelas minhas habilidades essenciais do ano, tá?
No ensino médio também, o plano foi preenchido parcialmente para vocês, da mesma forma, com base naquelas habilidades essenciais que eu propus ali, que eu propus não, que eu só peguei no site da EFAP, tá, pessoal? Então, também a mesma descrição, segue no mesmo sentido, ok? Deixa eu verificar aqui mais algumas coisas. Gostaria de destacar ainda para vocês gostaria que vocês tivessem uma atenção especial àqueles professores que têm aulas de projeto de vida atribuídas na primeira série do ensino médio esse ano. Por quê, pessoal? Porque a primeira série do ensino médio esse ano, como eu falei há pouco, ela já está inserida no novo ensino médio. E essas aulas de projeto de vida, elas serão essenciais para que o aluno defina qual itinerário ele vai seguir, de qual área ou quais áreas que ele vai escolher o itinerário da segunda série do ensino médio ano que vem. Então, essa aula de projeto de vida, ela também vai precisar destacar bastante essa questão profissional e trabalhar muito com a questão do eu, para que esse aluno, de fato, consiga se olhar de uma maneira assim, da melhor forma possível, para enxergar os seus talentos, as suas potencialidades. Então, atenção, os professores da primeira série do ensino médio vão ter algumas formações específicas pelo Centro de Mídias, pelo CMSP. A primeira delas ocorreu já, elas estão ocorrendo às sextas-feiras, essas formações. Então, fiquem atentos ao grupo, que sempre que houver as formações, nós postaremos no grupo também o horário delas e o canal que será feita a formação para a primeira série do ensino médio. No mais, né, as dúvidas que vocês tiverem em relação ao projeto de vida, eu estou disponível também, né, e toda a equipe aqui do Núcleo Pedagógico para respondê-las. Por fim, pessoal, eu gostaria de destacar as interfaces de projeto de vida com a disciplina de eletivas, tá? Então, a Lilian é a nossa responsável por eletivas. Então, ela vai explicar um pouquinho para a gente como é que se articula a questão do PV com a eletiva, principalmente nesse início de ano, que ainda a gente tem a escolha da eletiva. Então, como o PV se relaciona com a eletiva e como que a eletiva pode se fortalecer através do projeto de vida. Então, os professores têm que andar aí muito atrelados. Mas quem vai explicar isso muito bem para a gente é a Lília. Vou chamá-la aqui. Obrigada, pessoal. Bom, gente, dando continuidade à nossa formação de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês do plano de eletivas. Eu queria destacar com vocês, gente, que as eletivas são propostas e elaboradas pelos professores a partir do projeto de vida. Então, antes de mais nada, o professor que está com essa disciplina, ele tem que estar a par do projeto de vida dos seus estudantes para poder oferecer, né, uma proposta de trabalho de eletiva. Então, eu sugiro para vocês que aqueles professores que não estão com o projeto de vida e estão somente com eletivas, seria muito bom para fortalecer essa disciplina se vocês também pudessem fazer a leitura dos diversos documentos que existe do projeto de vida para fortalecer essa disciplina de eletiva que vocês estão ministrando. Então, eu gostaria de falar para vocês que, antes de mais nada, o que nós temos para poder trabalhar com essa disciplina. Nós não temos um documento ou um caderno que possa ser seguido como a disciplinas de projeto de vida e tecnologia. O que vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho vai ser baseado no plano de eletiva, que nada mais é do que o nosso norteador. Por quê? Como nós não temos materiais específicos, nós vamos ter que ser
sempre utilizando a nossa criatividade, o projeto de vida e o interesse dos nossos estudantes através desse plano de eletiva. Então, vocês sabem que para a gente fazer esse plano, é um plano que ele já inicia definido início, meio e fim. Porque quando a gente planeja a eletiva, a gente tem que ter esse cronograma já dentro do nosso intuito de trabalho. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é desenvolvido esse plano. Ele está dentro do nosso grupo que nós temos também de eletiva, que foi criado aqui pela diretoria, para poder ajudar vocês naquilo que for preciso, tá? Então, eu vou passar esse plano com vocês, dando exemplos para facilitar vocês a enxergar o desenvolvimento dessa disciplina durante o semestre. Deixar claro para vocês que a escolha da eletiva, ela parte do estudante, então nós devemos fazer com que elas sejam eletivas que deixam o aluno com interesse, que desperte a curiosidade e que durante todo o processo a gente tenha isso em mente, para sempre estar motivando, inovando e dando alternativas diferentes e criativas para os nossos alunos e estudantes. Por favor, pode seguir. Então, vamos iniciar aqui na montagem do nosso plano de eletiva. Então, ali nós temos o nome da escola, a eletiva, eu já estou dando para vocês aqui uma eletiva que foi eu mesma que criei no tempo que eu trabalhei com a disciplina durante 5 anos, tá? Então, o que eu falo para vocês? A eletiva é essencial a gente ter o quê? Criatividade, tá, pessoal? Então, aqui nós temos já no cabeçalho eletivo o título, que seria aqui no caso Cacau e Companhia, o número de aulas, o professor, as áreas que estão envolvidas dentro desse projeto, as disciplinas que nós iremos fortalecer, porque o papel, gente, eu queria chamar a atenção da eletiva, além dela fortalecer o projeto de vida, ela vai mais além, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer as disciplinas e habilidades que a gente escolher para trabalhar. Então, ela impactua diretamente dentro do currículo, tá? Então, ela é muito importante para o estudante. Pode passar. Então, a gente se depara logo no início com a ementa, né? Então, o que seria essa ementa? Ela é uma descrição discursiva que resume o conteúdo de uma disciplina. Então, a ementa é a parte fundamental. Gente, então, nós vamos falar agora um pouquinho da ementa, que nada mais é que uma descrição discursiva que resume o conteúdo de uma disciplina. Então, aqui a ementa é a parte fundamental na construção da nossa eletiva, pois ela é o primeiro contato dos estudantes com a proposta e o que vai embasar a escolha deles desse projeto que você vai oferecer. Continuando. Então, aqui nós temos um exemplo daquilo que foi apresentado ali. Então, nós temos o Cacau e Companhia. Então, qual foi o exemplo que eu vou passar para vocês aqui, que eu fiz para os meus estudantes? Eu iniciei o meu projeto com o chamamento para eles quererem participar da minha disciplina, né? Dentro do meu projeto, que era o Cacau. Então, a gente faz nessa ementa o chamariz. Então, aqui no caso, eu usei esse chamariz para os meus estudantes. Sei que você ama chocolate, afinal, quem não ama? Mas o que você sabe sobre esse doce? Por trás da deliciosa barra, tem muitas curiosidades e informações que não são incluídas nas embalagens do produto. Por exemplo, você sabe quantos grãos de cacau são necessários para 1 quilo dessa maravilha? Ou talvez, qual o local com maior plantação de cacau do mundo? O lado escuro e triste dessa tentação doce? Vem aprender todas essas curiosidades e muito mais. Então, a ementa, gente, nada mais é o quê? É chamar o nosso aluno, despertar a curiosidade para que ele queira participar da nossa eletiva. Seguindo,
nós temos a justificativa. Então, o que é a justificativa dentro do nosso plano de eletiva? Embasa a relevância da eletiva para a vida do estudante e como ela dialoga com as diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos aí, seguindo o exemplo, dentro da mesma eletiva, como que pode ser essa justificativa. Então, tendo em vista a presença do chocolate nas nossas vidas, sejam pelo prazer de comer essa guloseima ou de utilizá-lo para presentear, achamos oportuno nos aprofundarmos do estudo da matéria-prima, haja vista a grandiosidade de informações contidas neste tema, a saber, o seu cultivo, sua produção, seus valores energéticos e nutricionais. Então, a eletiva abordará esse tema, que é muito rico, dando ênfase ao cacau, que envolverá os alunos das diferentes áreas do conhecimento presentes no currículo e também da base. Então, a eletiva abordará esse tema, que é muito rico, dando ênfase ao cacau, que envolvendo os alunos das diferentes áreas de conhecimento presentes no currículo e também da base nacional. Sua presença será, por favor, volta. Será um objeto de estudo por meio de pesquisas acerca da dimensão geográfica do Brasil e Europa, explorando ainda os dados de exportação e importação. Gente, isso que eu estou mostrando para vocês é apenas o exemplo, né, do trabalho que eu fiz com o tema do cacau. E dentro dessa justificativa, a gente já anota quais são as disciplinas que vão ser elencadas a esse projeto. Por favor, então, pode passar para a gente seguir para os objetivos. Então, dentro desse contexto que vai embasar o nosso trabalho, já que nós não temos, né, o material, como eu já disse, nós temos aí, depois da justificativa, o objetivo geral. O que é o objetivo geral? Ele indica aquilo que se pretende alcançar com o desenvolvimento da eletiva. Então, o título é o cacau. O que eu pretendo dentro desse objetivo? Então, eu pretendo oportunizar aos alunos o estudo da história do cacau no Brasil e no mundo, bem como a importância desse fruto para a economia do país, a geração de empregos, o seu valor nutricional, entre outros, compreendendo e aplicando os conceitos aprendidos sobre as características do tema dessa eletiva e sua importância nas diversas áreas do cotidiano mundial. Então, esse seria o quê? O objetivo geral da nossa eletiva. Existe também o objetivo específico. E o que seria esse objetivo específico, gente? Nada mais é no que se refere a cada disciplina envolvida. Então, quando a gente faz um projeto, a gente tem que ter uma ou mais disciplinas envolvidas para impactuar dentro do nosso currículo, né? Então, aqui, o que eu utilizei dentro da eletiva de cacau? Quais foram os objetivos? Então, ali nós temos o objetivo, localizar informações implícitas e explícitas ao longo de um texto. Então, aqui eu já estou o quê? Utilizando a língua portuguesa, tentando criar um impacto dentro da eletiva, no caminho dos meus estudantes, ajudando o que é na língua portuguesa. Explorar habilidades de matemática por meio da culinária, noções de medida, proporções, sistema monetário, comparações, análise de preços. Pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre o cacau. O que eu vou utilizar aqui? A disciplina de história, né, desde a sua cronologia até os dias de hoje. Oportunizar uma análise geográfica das regiões de melhor cultivo para o cacau. Então, aqui eu já vou utilizar a disciplina de geografia. E também contemplar trabalhos artísticos em que o tema vai ser explorado. Então, terei aqui a habilidade de arte dentro do desenvolvimento da minha eletiva. E depois nós temos o quê? As habilidades envolvidas que vão ser desenvolvidas dentro das disciplinas elencadas, né? Dentro do nosso currículo.
Então, dentro da língua portuguesa, eu vou utilizar um exemplo, localizar e relacionar itens de informações explícitas distribuídos ao longo de um texto. Então, o que eu vou fazer? Produzir textos escritos de acordo com a situação, o contexto. Na matemática, resolver situação-problema utilizando o sistema monetário, utilizar fração, representação em relação de um todo. Em história, reconhecer a partir de diferentes referências a importância da cultura material como fonte histórica, identificação dos processos históricos, econômicos, pela formação e ocupação territorial. Em geografia, reconhecer por meio de gráficos, mapas, tabelas, informações sobre o comércio internacional desse produto, estabelecer relações entre a atividade econômica e os espaços geográficos. Em arte, vivenciar o processo de criação, intenção criativa, escolha e diálogo com a matéria, repertório pessoal e cultural, imaginação criadora, poética, pessoal. Então, vocês podem notar aqui que a partir do momento que a gente tem a justificativa, a gente passa pelo objetivo, nós temos as habilidades que vão ser desenvolvidas dentro do nosso currículo com as demais disciplinas. E a partir daí, a gente tem o desenvolvimento dos conteúdos programáticos, né? Então, o que seria, gente, esse conteúdos programáticos? Serão os temas a serem abordados ao longo do semestre. Então, nós temos como exemplos aqui, a gente utilizou a disciplina de língua portuguesa. Qual é o que nós vamos utilizar dentro da língua portuguesa? Textos informativos, né? Textos institucionais, linguagem verbal, não verbal, a vida e obra de Jorge Amado, resenhas, romances. Então, tudo isso é dentro desse conteúdo na língua portuguesa. Já na matemática, qual vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado? Então, nós vamos fazer utilização de frações e suas representações, noções de tempo, proporção e temperatura, pesos e medidas, sistema monetário, lucros e prejuízos, leituras e interpretações de gráficos e tabelas, isso tudo dentro do conteúdo programático de matemática. Já dentro da história, a gente tem ali a leitura e interpretação, a origem dos ovos de Páscoa, como ali os ovos de Fabergé, que foi a história sobre esses ovos que existiu lá na Rússia. Então, a gente utilizou a história para contar o trabalho escravo que foi utilizado no cacau, dentro do Brasil, a produção do cacau, a localização geográfica, a plantação no mundo, as características do solo, tudo isso já foi utilizado como conteúdo da geografia. E a confecção dos ovos, a gente vai usar então o quê? O conteúdo de arte, né? Porque foi feito todo um trabalho artístico dos ovos de Fabergé. Então, gente, os conteúdos programáticos nada mais é o quê? Os temas que a gente vai abordar dentro das disciplinas elencadas para desenvolvimento da nossa eletiva. Seguindo, nós temos a metodologia, né? O que nós vamos, né, utilizar dentro do nosso trabalho, na nossa eletiva. Então, a gente vai pôr ali o que nós vamos, seria a sugestão, metodologias ativas, criação de soluções a partir de uma situação, problema, né? Então, aqui no caso, eu fiz a eletiva contemplou, no caso aqui do exemplo, rodas de conversa, organização de trabalhos em grupo, apresentações de vídeos, a construção na arte de ovos do Fabergé, aulas que foram feitas dentro da sala de leitura com a apresentação da vida e obra do Jorge Amado, oficinas do chocolate com receitas, apresentação de convites, às vezes, de chefe que demonstrariam para nós como poderia ser trabalhado o chocolate, pesquisas de estudo através da vida dos atletas que usam muito o chocolate para reposição de energia para os treinos, visitas na fábrica de chocolate. Então, tudo isso, gente, a gente coloca dentro da metodologia,
porque eu vou frisar bem, isso é um plano, ele não será engessado, ele tem que ser apresentado com começo, meio e fim, mas ele pode sofrer alterações durante o processo, tá bem, gente? Deixando isso bem claro, ele não é engessado. E a partir da metodologia, a gente tem os recursos didáticos que nós iremos utilizar, os materiais, os espaços, os equipamentos, como data show, materiais impressos, livros, vídeos, tudo que vai fazer parte nas nossas aulas, a gente deve estar ali estipulado dentro dos recursos didáticos. E seguindo, nós temos que ter muito claro, gente, quando a gente faz um projeto, um plano de eletiva, a gente já tem que apresentar no nosso plano a culminância. Então, a partir de todo esse estudo, de todos esses passos a passo que eu utilizei, como que eu vou apresentar o meu produto final? Como que será a minha eletiva, né? Apresentando para a escola, para a comunidade, como que eu vou desenvolver? Então, isso, gente, tem que estar claro também dentro do nosso plano. Então, gente, a culminância, ela nada mais é o quê? Da apresentação do nosso trabalho. O que a gente fez, a culminância vai apresentar todos os trabalhos, né, os estudos que a gente realizou com os nossos alunos. Então, será realizada aqui no caso da nossa eletiva que foi feita do Cacau, o projeto então teria como objetivo, né, a culminância que seria realizada em uma sala temática, onde os alunos apresentarão seus trabalhos e tudo o que pretenderam nessa eletiva. A apresentação será dividida em grupos, onde cada grupo ficará responsável por uma apresentação. Um grupo apresentará os ovos de Fabergé, explicará a história dos ovos. O outro grupo mostrará os benefícios do cacau para a estética e produzirá uma máscara facial, ensinado a receita com a participação também dos convidados. Haverá apresentação de receita do chocolate feito pelos alunos por meio da degustação. E também um momento em que os alunos explicarão e representarão também os benefícios do cacau para os atletas. Então, gente, a culminância é o Então, gente, a culminância, ela é o momento final, né? É o momento da apresentação por parte dos alunos, o que eles fizeram durante esse período de estudo, mostrando também o que impactuou dentro do currículo das disciplinas elencadas. E a seguir, nós temos aí a avaliação. Como que a gente pode realizar essa avaliação dentro da eletiva, né? Então, através do acompanhamento e monitoramento, o professor vai avaliar como que foi o envolvimento dos alunos, né, dentro desse projeto, a participação, né? Essa avaliação, ela pode ser desenvolvida com monitoramento dessas aulas, uma autoavaliação, da análise de plano de trabalho, da apresentação do projeto, como que ele teve a responsabilidade, foi o engajamento dele e a participação e a responsabilidade com todo o projeto, né? Então, aí podem ser utilizados diversos instrumentos, né? Diagnósticos, relatórios descritivos, desenvolvimento, seminário, autoavaliação. E mesmo no dia da culminância, os alunos estão sendo avaliados, né, com o nosso olhar sobre todo esse processo. Eu gostaria de dizer a vocês que nós aqui da Diretoria de Ensino estamos, assim,
à disposição de vocês, professores, para tudo que vocês precisarem, aquilo que for possível para a gente poder auxiliá-los. Então, nós temos os grupos, vocês podem entrar também em contato aqui conosco dentro da diretoria. E antes de finalizar, eu queria deixar para vocês aí, nós temos aí um link para que vocês possam fazer a avaliação dessa formação. E desde já eu agradeço todos vocês pela participação e deixar claro que nós desejamos um ano letivo bastante produtivo na medida do possível. Então, eu agradeço mais uma vez e até breve.